Caros alunos, meu nome é Paulino Francischini, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Essa é mais uma videoaula online em Gestão da Inovação do NAGE PoliUSP. Nós vamos falar hoje sobre indicadores de desempenho e os principais tópicos vai ser o conceito de desempenho e o conceito de indicadores, como se faz para elaborar os KPIs, os Key Performance Indicators, que são indicadores de eficiência, eficácia, utilização e produtividade, e também um método chamado de critérios relevantes de interpretação para a elaboração dos indicadores. Primeiro nós vamos ver o conceito de indicadores de desempenho e vemos que indicadores são medidas qualitativas ou quantitativas que mostram o estado de uma operação, processo ou sistema. O conceito de desempenho é a comparação do que foi realizado pela operação em relação à expectativa do cliente ou objetivo do gestor. Portanto, juntando esses dois conceitos, nós temos que indicadores de desempenho são medidas que mostram a comparação do que foi realizado pela operação em relação à expectativa ou objetivo. É importante notar que os indicadores apenas indicam, mas não resolvem os problemas. De uma maneira um pouco mais gráfica, nós podemos mostrar que desempenho é uma relação entre realizado pela operação e pela expectativa do cliente. Se o que foi realizado estiver abaixo da expectativa, se diz que o cliente está insatisfeito. Se o realizado estiver igual à expectativa, se diz que o cliente está satisfeito. E se o realizado estiver acima da expectativa do cliente, o cliente se diz que está encantado. De outra forma, o desempenho também pode ser mostrado como realizado pela operação em relação ao objetivo do gestor. Se o realizado estiver abaixo do objetivo, se diz que o desempenho é insatisfatório. Se estiver igual ao objetivo, o desempenho é satisfatório. Se o realizado pela operação for maior do que o objetivo, então o desempenho se diz que é excelente. Dá para notar que o conceito de desempenho é muito geral e às vezes pouco útil. Ou seja, é um guarda-chuva que abriga vários tipos de indicadores. Nós podemos ver que desempenho pode ser mostrado por indicadores de lucratividade, de rentabilidade, de orçamentalidade, significa da capacidade da empresa de cumprir o seu próprio orçamento, de rendimento, de efetividade, efetividade significa o efeito do efeito. Nós vamos nos ater a 4 tipos de indicadores: de eficiência, de eficácia, de produtividade e de utilização. Como se pode ver nessa figura, utilização é uma relação de recursos, ou seja, é a relação entre o recurso utilizado com o recurso disponibilizado. Essa relação mede as perdas no uso desses recursos. Eficácia, pelo contrário, é uma relação de saídas, ou seja, é o produto realizado sobre o produto esperado ou disponibilizado. Então, um indicador de eficácia mede perdas na geração do produto. Já a eficiência, que no nosso caso ela é sinônimo de produtividade, mede se um produto utilizou os recursos adequados. Nesse próximo slide, nós podemos ver que uma empresa pode ser medida por desempenho físico e desempenho econômico. Os recursos monetários da empresa são entregues ao mercado fornecedor, que disponibiliza recursos físicos. Esses recursos entram na operação da empresa, que gera produtos físicos, que são vendidos ao mercado comprador, em que gera faturamento, receitas e lucros.
Desse modo, se nós compararmos os produtos físicos com os recursos físicos, nós temos o conceito de desempenho físico. Se nós compararmos o recurso financeiro, a saída financeira por faturamento ou lucro, em relação ao gasto financeiro, nós temos o conceito de desempenho econômico. O conceito de Key Performance Indicators mostra que, primeiro, performance é desempenho em inglês e que um gestor deve ter poucos indicadores para monitorar. Ou seja, quanto menor o número de indicadores, mais focada será a atividade do gestor. Se mostra, por vários estudos, que um gestor não deve monitorar mais do que 7 indicadores, mesmo sendo o presidente de uma mesma empresa. Os indicadores devem ser priorizados, ou seja, a palavra key, que significa chave em inglês, mostra o conceito de ser os mais importantes. Portanto, tem que ter claro quais são as expectativas ou objetivos do gestor, quais são as variáveis mais importantes que mostram o objetivo e elaborar os indicadores de desempenho que medem estas variáveis. Vamos discutir agora a questão da informação trazida pelos indicadores de desempenho. Se nós dissermos que o indicador de uma siderúrgica, tonelada de aço por homem-hora, em agosto de determinado ano, é 2,1, não quer dizer que esteja bom ou esteja ruim. Ou seja, o valor isolado de um KPI não fornece informações para análise de desempenho. A informação é fornecida por comparação com o histórico, ou seja, temporal, cíclico, por um padrão em relação ao orçamento, a uma meta estabelecida pela uma empresa, ou então pela amplitude, em relação à média do país, à média do setor, ou então ao benchmark. Outro conceito, o que significa uma meta? Qual é a diferença entre objetivo e meta? Primeiro, o objetivo ele é qualitativo. O objetivo é a resolução esperada de um problema. O objetivo é traduzido por um indicador e esse indicador tem que atingir determinado valor, que se chama meta. Portanto, pela definição, meta é um valor a ser atingido por um indicador que traduz o significado de um objetivo. Esse indicador é medido mensalmente, ou seja, se obtém o valor atual. A diferença entre o valor atual e a meta a ser atingida é o que se chama de gap ou lacuna. Para o estabelecimento das metas, se tem algumas características. Primeiro, tem que ser específico, ou seja, usar termos claros e precisos, o que inclui e o que exclui. Segundo, tem que ser mensurável, ou seja, possível de ser medido numericamente. Evitar termos complexos como eficiência de marketing, que são qualitativos. Terceira característica tem que ser alcançável, porque metas muito altas acaba desmotivando. E tentar evitar metas tipo 0% e 100%. Isso traz por trás que a empresa tem que ser infalível. A meta tem que ser relevante, ou seja, vale a pena colocar energia para alcançar. E toda meta tem que ter um tempo, tem que ter um prazo para ser atingido. As metas estratégicas geralmente são de 3 a 5 anos, as metas táticas, orçamentos, geralmente 1 ano, e as metas operacionais, geralmente 1 mês. Vamos ver um método básico para a elaboração desses KPIs.
Ele é chamado de critério relevante de interpretação. Em primeiro, tem que se ter claro qual é o objetivo do gestor. O objetivo tem que ser interpretado nos seus efeitos, ou seja, o que eu espero que seja o efeito desse objetivo. Esses critérios têm que ser priorizados e depois medidos por meio dos KPIs. Vamos dar um exemplo pelo mapa estratégico do Poli 2015, que foi o Balance Scorecard elaborado pela Escola Politécnica. Nós temos vários objetivos, como vocês podem ver, cada elipse representa um objetivo do Poli 2015, e vamos selecionar um desses objetivos para a gente exemplificar a aplicação do critério relevante de interpretação. Então, primeiro, o objetivo do gestor é aumentar a presença da Poli no meio da pesquisa. Esse objetivo de aumentar a presença, ele é muito qualitativo, então nós temos que interpretar, ou seja, o que significa aumentar a presença da Poli no meio de pesquisa. Através de um benchmarking, se chegou a 25 variáveis que interpretavam o que significa aumentar a presença da Poli no meio da pesquisa. É impossível se fazer a gestão de 25 variáveis, por isso nós temos que priorizar. Por meio de discussões qualitativas, chegou a 2 priorizações. Então, o item 2, aumentar a presença da Poli, significa que os docentes devem gerar publicações, e aumentar a presença da Poli no meio da pesquisa significa que os pesquisadores devem registrar patentes. Selecionadas esses 2 critérios, então nós medimos por meio de KPIs. Os KPIs selecionados foram número de publicações sobre número de docentes e número de patentes pelo número de pesquisadores. Um outro exemplo, numa empresa de processamento de grãos, o objetivo era promover a internacionalização da empresa. Então, promover a internacionalização ele é muito geral, você precisa interpretar o que significa internacionalizar. E foram escolhidos 2 critérios. Então, internacionalizar significa aumentar o faturamento com exportação, e internacionalizar significa abrir filiais no exterior, né? Ou seja, qual é o efeito esperado da internacionalização. Gerados os 2 critérios relevantes de interpretação, então se coloca os indicadores de desempenho. Aumentar o faturamento foi medido por porcentagem do faturamento com exportação, e abrir filiais no exterior foi medido pelo número de filiais instaladas no exterior. Isso que a gente tem para mostrar para vocês nessa primeira aula sobre indicadores de desempenho. Nós vimos o conceito de indicador de desempenho, nós vimos o que é uma meta, o que é um objetivo, e também mostramos um método chamado critério relevante da interpretação para elaborar os KPIs. Espero que tenha ajudado nos conceitos apresentados e a gente se vê.